Então, olha só. Se vocês sabem, mas o pessoal da FEPAL, há uns anos atrás, foi para Inteligência Limitada. E é um bom programa. Então, vamos dar uma olhadinha? Como funciona, acho que até esse aqui, né? Como funciona a faixa de Gaza. Então, vamos dar uma olhadinha de que maneira Israel realiza o apartheid, né? Vamos lá. E aí, a gente deu esse panorama histórico, mas quando tem aquela divisão, parece que a faixa de Gaza Israel controlava e depois saiu, certo? Não é Na isso? verdade, controla Vou fazer um negocinho aqui. porque bloqueou ainda. Então, mas continua como que controlando era? a distância. O Egito teve uma época. Qual a história da faixa de Gaza? Tudo isso acontece a partir de 48, é bom, né? Tá. Então, 48, Gaza não é... É bom deixar claro que em 48, o plano sionista, ele em parte fracassa. Porque era para tomar toda a Palestina do mandato. Palestina histórica. E não foi. Não. Não. Eles tomaram 76% dela. Gaza está nos 76%, naqueles 24% não tomados. Gaza. E Gaza... Olha só, 24% do território palestino, que era antes a Palestina original, né, a Palestina histórica, ficou com os palestinos. 24%. De um território que eles nem tinham, né? Porque era sob protetorado britânico. Mas que eles tinham a condição de ocupante, sei lá, de 100%. Hoje, portanto, pelos efeitos de 48 e pelos efeitos de 67, Gaza hoje tem 67%, 68%, 69% até de população, da sua população que é refugiada, especialmente de 48 e em menor escala de 67. Nossa. São E mais assim- de 2 milhões de habitantes. E veja, Numa faixa de 31 quilômetros de extensão. 300 e poucos quilômetros quadrados. É, Uma são- merreca, tamanho de um bairro, talvez, grande de São Então Paulo. ali, a Gaza é certeza. Se jogar uma bombinha ali dentro, tu não vai jogar numa plantação. É. Você vai matar alguém. É isso, bombardeamento de Gaza acontece pra caralho, velho. Pra caralho, e acontece todo dia. Que é massivamente ocupado do começo ao fim. E a Cisjordânia, que é maior, né? A Cisjordânia tem mais ou menos quase 6 mil quilômetros quadrados, o que é uma merreca. Só para você ter uma ideia, toda a Palestina histórica tem mais ou menos 28 mil quilômetros quadrados. É o tamanho mais ou menos de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Tá. Tá? E Gaza tem apenas 365, se não me engano, quilômetros quadrados. E desde 2000 Tem um monte de fazenda no Brasil, gente, que é milhares de vezes maiores que isso, pra vocês terem essa ideia. 2007, vive um bloqueio por terra, mar e ar. É. Bloqueio que Israel se jacta do seu humanismo, permite que entre alimentos em calorias suficientes para a população palestina do quantum mínimo Nossa. da FAO, da OMS, etc. Caralho, E- olha que bagulho absurdo! Olha que negócio de maluco! Os caras deixam mercadoria de alimento entrar a partir do número de calorias que alguém precisa. Ou vai tomar no cu, É velho. importante a gente citar aqui uma coisa. 2005 ainda existia colonos sionistas, né, israelenses, dentro dentro de Gaza. Em 2005 esses colonos foram retirados. Uma prisão a céu aberto. Porque você vai jogar bomba dentro de Gaza com teu povo lá dentro? É. É a pau. Então tira todo mundo, cerca tudo, ataca pelo ar. E eram só 7 mil também, era um pouco. Eram poucos. E aí, assim, acho que, pra ficar claro, a quantidade de água potável que entra é calculada por caloria. Então, por exemplo, uma média. Vamos pegar aqui eu, você, o Ali, Caralho, velho. e o mandíbula tem tantas calorias, a gente precisa de tanto de água pra sobreviver. Meu E aí, Deus. sei lá, dá 1,5 litro por cada um, que é a média por pessoa. Se eu comprar tua água, Sem água. desculpa pelo termo, mas tu tá lascado. Hum. Fica sem água. Adorei o desculpa pelo termo, né? Você tá lascado, me lembrou um pouco o momento Caio Ribeiro aí, o bananão. Se eu comprar sua comida, Tá fudido. tá lascado. E Gaza tem acesso ao mar, então a população geralmente, boa parte da população sobrevive de pesca. Então, imagina, você só pode pescar 4,8 quilômetros a partir da costa. Ah. São milhares de famílias sobrevivendo de pesca. 4,8 quilômetros não dá pra matar a fome. O que uma pessoa consegue pescar nisso aí, assim,
Rede, né? com vários outros barcos competindo, não dá para alimentar, não dá para me alimentar. E a densidade piscícola, ela está no alto mar, ela não está na faixa Exato. litorânea. Claro, né? Tem muito mais peixe no alto mar do que na faixa litorânea. Então, Maluco. Gaza também hoje vive um bloqueio de energia. São 4 horas de abastecimento elétrica por dia. Isso desde quando? Isso desde 2007. Nando, desde 2007, os palestinos em Gaza têm acesso a 4 horas diárias de energia elétrica. Entendendo? Tá entendendo? Vocês lembram como é que foi a queda de energia no Amapá? Vocês lembram? Caos. Vocês lembram do inferno que foi? Agora imagina isso, todo dia, há 16 anos. Como que você vai dizer que a resposta violenta não é legítima nesse caso? Não pode ser encarada com legitimidade. Como que você vai pedir pra alguém não ficar puto? Puto! Completamente tomado pelo ódio. E agora, no começo da Caralho, pandemia, velho, tá maluco. é muito importante, né, a questão de entrada de insumos hospitalares. Só que no começo da pandemia era uma doença muito nova, ainda é uma doença muito nova, né, o Covid, mas se conhecia muito pouco. Então, os soldados que ficam na fronteira saíram da fronteira, e agora? Nada entra, nada sai. Entra água, entra comida, muita gente morreu de fome. Caramba. Fora que no processo de vacinação, né? Eu tinha notado isso quando eu estava estudando para poder fazer o vídeo. Aqui, ó. Durante o processo de vacinação, menos de 10% dos 5 milhões de palestinos que vivem em Israel tiveram acesso a uma dose da vacina, quando toda a população israelense estava vacinada. E se a gente for para Gaza, para a faixa de Gaza, menos de 3% palestinos habitantes de Gaza tinham acesso à vacina, porque Israel não liberava a vacina, porque Israel não permitia com que a vacina fosse importada pelos palestinos. O Ministério da Saúde israelense jogou 10 milhões de doses de AstraZeneca fora. Jogou fora. Descartou. Entendendo? Qual que é o nome disso? Genocídio. Esse é o nome. Genocídio a conta-gota. Genocídio a conta-gota. Porque ficou mais ou menos semanas desse jeito. É muito importante destacar. Genocídio perpetuado pela ideologia colonialista sionista. Não tem nada a ver com ser ou não judeu. Bom? E a Palestina é um lugar fértil, um lugar bacana, um lugar bonito, chove, tem neve no inverno. Enfim, é um lugar normal. Os palestinos poderiam, se estivessem em paz, ou seja, sem ocupação israelense, sem o controle dos seus recursos hídricos, os palestinos, por exemplo, mesmo os da Cisjordânia, e mesmo os de Gaza, eles recebem, os de Gaza menos ainda, recebem entre 13% e no máximo 17% de água potável e para a agricultura que um israelense recebe. As escolas, meu Deus, velho, exclusivamente judaicas, recebem até 5 vezes mais recursos que as palestinas. Mas, de novo, né, lembrando que Israel cria um status de cidadania a partir da religiosidade. Então, qualquer pessoa que tenha origem, né, família judaica, tem direito, né, tirado do cu, do acesso à terra de Israel. Independente de quem esteja lá ou não. Se a pessoa está lá, se um palestino judeu, por exemplo, está lá e o judeu europeu quiser tirar, ele pode sair, não tem problema algum. Nenhuma questão. Se é um palestino muçulmano, um palestino cristão e ele mora naquela terra, foda-se, né? Mas é importante essa diferenciação, porque passa a ter o status de cidadania, de plena cidadania, quem for reconhecido por Israel, né? Que no caso é a população judaica. É o único lugar do mundo em que as placas de veículos são separadas por quem é esse ou aquele outro. Mano, que loucura, velho. Para identificar quem é palestino, quem é. Não, judeu se judeu é uma etnia, acho que não. É religião. Não sei dizer. Quem é judeu, quem é por isso que a gente fala que é um apartheid escancarado. Apartheid. Escancarado. Apartheid. Eu não posso. Imagina, vamos lá. Vamos fazer o paralelo aqui com a África do Sul, que é o exemplo paradigma. o exemplo de apartheid mais... Sionista
O que acontece, gente? O sionismo, ele é uma ideologia que nasce no século XIX e que presume a ideia da necessidade da criação de um etno-estado para o povo judeu. Então você tem essa ideologia que vai se formando ao longo de algum tempo e em 1897, se não me falha a memória, em Berna, na Suíça, vai ter a primeira Conferência Internacional Sionista, em que vai se definir, né, vai se discutir mais ou menos qual que seria esse território. Então existe até uma discussão se ele seria um território em Uganda, se ele seria construído na Argentina. Só que o que acabou sendo colocado é que esse território seria construído mais tarde na Palestina histórica, né, no que hoje seria Israel, ali aquela região. Depois da Primeira Guerra Mundial, em que o Império Turco-Otomano saiu derrotado, vai haver uma conferência que vai dividir as terras do Império Turco-Otomano. E a região da Palestina vai ficar sob o controle britânico. A formação do chamado Protetorado da Palestina Britânica. Então a Palestina, ela nunca teve um estado independente para chamar de seu, porque ela vivia sob o domínio turco-otomano e mais tarde vai viver sob o domínio inglês. E aí, já algum tempo depois, a gente vai ter a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour é uma declaração que vai dizer e vai garantir o acesso, né, à terra da Palestina, do Protetorado Britânico da Palestina, ao povo judeu. Sobretudo ao povo que é judeu em relação a essa questão nacional. Então, aquele que for um judeu, sobretudo europeu, vai ter acesso àquela terra. A única forma, né, os únicos judeus semitas que existiam até esse momento eram exatamente os judeus que moravam na Palestina. Mas essa declaração ela vai ser um movimento para poder empenhar essa política sionista. E por que a política sionista ela é necessariamente colonialista? Porque ela presume a ideia de que esse povo, o povo que tem origem judaica, família judaica, tem direito ao acesso até aquela terra, independentemente de quem está lá ou não. Então, a pessoa tem direito à utilização daquele território e tem, portanto, também o direito de expulsar as pessoas que moram originalmente ali. Entende? Então, esse é o dado importante, porque a gente muitas vezes vê uma confusão causada pelo senso comum de que o antisionismo é a mesma coisa que o antissemitismo. E não são a mesma coisa. Ser contra o Estado de Israel não te faz ser contra o povo judeu. Porque o povo tem muito judeu que é contra Israel, que é contra a política sionista. Por quê? Porque entende a política sionista como uma política de caráter colonial. A política sionista é uma política de caráter colonial. Então, quando a gente vê, sobretudo a direita, né, se utilizando dessa retórica, né, de crítica a Israel é igual a antissemitismo, a gente percebe esse discurso muito presente, por exemplo, nas palavras do Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel e que governa praticamente sozinho, né, desde 2007, acho que desde 2008 ou 2009, desde 2008, 2009, e que reforça essa retórica. Só que o antissemitismo, ele é uma ideia ideológica também colonialista e que presume a ideia de inferioridade dos povos semíticos diante, por exemplo, dos europeus, diante dos povos brancos europeus. Só que quem são os povos semitas? Povos semitas são as pessoas que moram na Palestina, que moram na Síria, que moram no Líbano, que moram naquela região e que são originários das chamadas línguas semíticas, como o árabe, por exemplo. E o antissemitismo, na sua gênese, na sua origem, né, enquanto terminologia, tal, para ser pensado, ele era uma ideologia contrária a qualquer povo de origem semítica. Então isso é importante. Ser antisionista não é a mesma coisa que ser antissemita. Questões distintas, questões diferentes. Porque dessa maneira, a retórica dominante israelense tenta vender para nós que essa é uma guerra de fundo religioso. É uma guerra de fundo ideológico ligado à religião. E não é. A guerra colonial, perpetuada por Israel, com o apoio do Império Britânico, com o apoio dos Estados Unidos, é uma guerra colonial de caráter político, sobre dominação territorial, sobre a garantia do cumprimento dos interesses desse imperialismo. Não é à toa que todo o mundo árabe
se levanta contra Israel. Porque Israel é a criação de um Estado artificial que vai operar como um articulador das forças dominantes europeias e estadunidenses naquela região. E que vai, com essa retórica, ter posições políticas e ideológicas, apesar de essas coisas não serem separadas, mas a gente separa só para ficar mais fácil, que vão ter posições profundamente reacionárias. Na votação da ONU de 2014, tem 2 países, aliás, nas votações para acabar com um bloqueio a Cuba na ONU, 2 países geralmente votam contra. Acho que talvez a Ucrânia agora vote contra também, mas não sei dizer. 2 países sempre votam contra, historicamente. Quem são? Estados Unidos e Israel. Israel se torna, portanto, um Estado aliado dessas forças e que vai garantir o cumprimento desses interesses. Por isso que o mundo árabe se levanta contra Israel. Porque é uma nova política colonialista. E é a expressão mais vívida desse processo na atualidade. Colonialismo israelense. Conhecido. Vamos lá. Digamos que você é branco e eu sou negra. Eu podia estar aqui? Cara, eu não sei. Não poderia na época do Não. apartheid. Era... Não. Eu posso usar o mesmo banheiro que você? Não. Restaurante, rua, Eu bairro. posso ir no mesmo restaurante que você? Não. Eu posso beber a água no filtro que você bebe? Não. É cidadã de segunda O que categoria. acontece na Palestina é a mesma coisa. Tem lugares que a gente não pode entrar. Tem rua que a gente não pode passar. Não pode. Não. A casa da minha família... Hora que os palestinos vivem cercados por uma lei marcial fudida. Recomendo muito o episódio do Revolu Show sobre a questão palestina. É com a Larissa, com o João e com a Sabrina. Muito bom, viu? Vale muito a pena. Fica a 5 quilômetros de Jerusalém. São 10 minutos pra chegar lá. Você sabe quanto que a gente tem que andar pra entrar em Jerusalém? 2 horas de carro. Por quê? Tem que dar Porque uma volta? a gente não pode passar pela mesma pista. Pela Que dá, autopista. é pela autopista que dá acesso direto. Então tem que pegar uma pista que faz uma puta de uma volta. Porque a gente não pode andar nos mesmos lugares Porque que, você vai ter que os uma israelenses. Você tem uma placa diferente. Porque tem uma Tá. placa diferente, porque tem um nome árabe, porque tem sangue palestino. Porque a gente tá lá há muito tempo. Porque a gente não é bem aceito. Porque existe uma política de ódio. Eu posso dizer assim, é tipo uma criação, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Depois de fazer essa volta de 1 hora, a gente tem que passar pelos chamados checkpoints. Checkpoints são pontos onde os palestinos passam. Vou até... Postos de controle militar. você pesquisa aqui, pega uma foto pra gente ver. Por É favor. tipo uma guarita. É tipo uma guarita. Uma guarita com um míssil intercontinental, né? E aí, no IDF, né, no exército israelense, é obrigatório servir a partir de 16 anos, para homens e mulheres. Olha só que interessante, é a perpetuação da lógica colonialista de, ao fazer a obrigatoriedade do serviço militar, você reforça a perspectiva militarista, você reforça a perspectiva de necessidade de intervenção das forças israelenses sobre os palestinos. É o fomento do discurso chauvinista, né? É o fomento desse discurso muito militarista, dessa ideia de que você precisa servir ao exército para poder, enfim, né, criar esse lance de ultranacionalismo, né? Então É imagina. total. Tu pega um moleque de 16 anos, ou uma moleca de 16 anos, entrega uma E- K-47 na mão desse E moleque. lavagem cerebral pra desse caralho, guri, ou pô. dessa guria. E fala bem assim, Igual na Coreia do Sul. vai lá. Controlar aquele povo que tu odeia. Foi ensinado a odiar desde pequeno. É uma política de Estado, né? É uma política de Estado. E aí... Mas existe um ódio mútuo lá entre árabes e existe um ódio também. existe. do Ah, tem claro, até não. uma- contra o É. povo. Claro, né? Porque é aquilo que a gente falou até no vídeo ensaio, sei lá, né? Claro que tem, porra. Caravão, bombardeia a tua casa, não deixa você pegar mercadoria, tira a tua água, tira a tua eletricidade, mata todo mundo, todo dia, impede, manda colono expulsar gente da sua terra. Você vai sentir o quê? O que você vai sentir? Ah, não, eu acho que a gente tem que resolver no diálogo, não sei o quê. Aqui, ó. Resolver no diálogo, né? Tem até uma frase
desse documentário, 5 Câmeras Quebradas, assisti essa semana, então a frase tá fresca. Que é muito difícil ter ideais pacíficos quando a morte tá por todo lado. Muito forte! Porra, a gente tá morrendo, cara. Tu quer o quê? Caralho! Pra você? Ó, isso aqui é um checkpoint. Um checkpoint controlado, um checkpoint dentro de território palestino, ocupado por Israel, e os palestinos que nem gado ali passando. É. E saiu aqui. Daí tá? a gente... Desculpa. Daí a gente... Eles levaram docinho. Puta que pariu. A essa hora, velho. Que sapecagem, viu? Olha essa tâmara. Ah, pô. Eu fui, tinha balinha de goma, pô. Tristeza. Acho que devem ter sido eles que devem ter levado. Caldinho de rosa, um docinho de pistache. Puta que A pariu. gente É fica só aí, o né? X aí, eu acho que é só o Xzinho. Tira, tem criança vendo! Aí, só que é diferente. O ódio que a gente tem é só ódio mesmo. Não tem AK-47 na mão, entendeu? Então, mas o Hamas tem. O exército de Israel é um pouco maior que o do Hamas, um pouco mais bem equipado, um pouco mais bem financiado. Um pouquinho assim. Ué? Acabou? Puta corte seco. Tem um outro que fala sobre o papel do Hamas na guerra. Vamos ver, deve ser a continuação do raciocínio. O que o Hamas tem a ver com a guerra, né? Então vamos dar continuidade aí e assistir. Queria entrar no Hamas, Perfeito, né? Parece, nem parece que o vídeo cortou. a ULP, se explicassem essas diferenças, quem são esses grupos, o que pretendem e tal. É a área de vocês também ou não fala sobre isso? Eu falo, você sabe, né? Eu tenho os posts no meu Instagram, tem uma É. série. Porque quando você é militante pela causa palestina, quando você é palestino, a pergunta que a gente mais recebe é: e o Hamas? É, exatamente. É a pergunta que a gente mais o recebe, André né? veio aqui e falou que esse conflito não era entre Palestina e Israel, era Israel e Hamas. Uma falta de vergonha dizer isso. Não é isso? Não. Mas quem Vamos ataca lá. não é o Hamas? Não. E quem- e- Vamos lá. Ih, eu gostei que o Walid ficou... Não, pô. O Hamas, ele vive Mas vamos explicar no território de o Gaza. que é o Hamas. Vamos. Mas voltando à pergunta que você fez. Bom, Ué? nós O costumamos... LP e e Hamas. Hamas, etc. Primeiro de tudo, a gente gosta de circunstanciar as coisas. Vamos lá. 1897, resolveram em Basileia tomar a Palestina dos palestinos. Basileia, desculpa, não era Berna. É a primeira conferência sionista é na Basileia. Existia Hamas? Não existia Existia ainda? Hamas. Não. É recente. Então, vamos chegar lá. Tá. Existia Hamas? Calma! Não. Então, 97, Existia o LP? Calma! Não. 97 não tinha nem o LP. 1897. Calma! 1800, 1800, tá. Não existia nenhum Calma, por favor. dos dois, tá. ok? 1947, quando resolvem partilhar a Palestina naquele plano indecente que a gente Desculpa, gente. relatou. Existia Hamas, o LP, Arafat? Então, não existe Não. ainda? 1948, quando se realiza a limpeza étnica. Existia Hamas, existia Arafat, existia o LP? Não. Quando que acontece? A OLP só surge em 64 e o Arafat só vira líder da OLP na passagem de 68 para 69 e assume a liderança da OLP em 69. Então, em 69... O Hamas só surge em 64, surgimento da OLP. 69, a liderança do Yasser Arafat. 88. No calor da primeira intifada, a Revolução das Pedras, que jovens palestinos desarmados pegavam pedras para atacar nos soldados israelenses da ocupação, em 87. Que começa porque Aí, ó, viu? Aquilo que eu havia comentado no vídeo ensaio. A ascensão da intifada está diretamente relacionada com a intensificação da prática colonial israelense e vai estar diretamente relacionada à formação do Hamas como uma força contrária à OLP, sobretudo, né? Sobretudo ao Fatah. soldados israelenses e colonos israelenses atropelam palestinos que estavam num ponto de ônibus em Gaza, salvo o melhor juízo, no campo de refugiados de Bet Jabala, se não me engano. Bet Jabali, alguma coisa assim, não lembro, tá? Não tenho certeza agora nesse momento, mas em Gaza.
E a juventude palestina, naquele momento, inicia a Revolução das Pedras. Neste momento, ficou notabilizado um sujeito chamado Yitzhak Rabin, que por acaso depois assina os Acordos de Oslo em 93 com Arafat, e ele sendo coadjuvado pelo Rabin, né, pelo Shimon Peres. Antes disso, porém, ele foi o sujeito que comandou a reação. Não, e é uma imagem muito famosa, né? Ó, vou mostrar essa imagem aqui. Isso aqui. Essa é a guerra, né? Guerra? Quem chama isso de guerra tá do lado do opressor. Quem chama isso de guerra tá do lado do colonizador. O que existe é dominação, um massacre, uma guerra colonial. Isso que existe, guerra colonial, tá? A Intifada. E ele ficou conhecido como o quebra-ossos, porque ele determinou que, sob seu comando, foi determinado que as forças de ocupação israelense que pegassem um jovem palestino atirando pedra, pegassem a pedra que ele atirou, ou capturassem e quebrassem o braço dele com a pedra. Meu E ele ficou Deus. conhecido como quebra-ossos. É só procurar Rabin quebra-ossos, vai ter as imagens ali, né? Então, bom, Meu Deus. então, nós perguntamos assim, se o tempo todo, tudo o que aconteceu na Palestina, inclusive os massacres que Israel promoveu nos campos de refugiados da Palestina, palestinos, em Beirute, os massacres de Sabra e Shatila, que foram piores 20 vezes em escala e barbaridade que Deir Yassin. Sabra e Shatila. Nunca se esquecer disso. Existia Hamas? Não. Então qual é o problema? Não, é uma guerra. Eu também sou a favor. Não sei se eu sou a favor da política de 2 estados. Eu acho que 2 Palestinas é muita coisa. Mas sei lá, né? Se a galera apoia isso, então. A Palestina. Não A sei. ocupação da Cisjordânia decorre do quê? O cerco a Gaza decorre do quê? Então, é preciso acabar com a ocupação. Essa conversa mole de Hamas ou não Hamas, isso resolve-se entre os palestinos. Assim como nós estamos muito preocupados, e aí sim Israel tem que se preocupar, Israel não tem que se preocupar com Hamas. Israel tem que se preocupar com esse bando de racista e nazista que desfilaram na última sexta-feira do Ramadã em Jerusalém, judeus, é bom deixar claro, israelenses, é bom deixar claro, que desfilaram gritando morte aos árabes. E que foi toda a razão do começo dessa confusão que levou depois a 10 dias de rounds assassinos sobre a população civil de Gaza. Aqui, gente, eu acho que é o exemplo mais categórico de como a gente pode historicamente localizar o sionismo como uma ideologia colonialista. Eu acho que o processo de formação da ideologia colonialista presume também a formação do não reconhecimento de um sujeito, né? Do olhar para aquela pessoa, né? Para aquele grupo, para aquela nação, para aquela etnia, enfim, e você desumanizá-lo, né? Eu acho que nesse sentido é até muito, muito bom o que o Walid fala, que é a equiparação do sionismo com o nazifascismo. É a mesma ideia. É o mesmo princípio colonizador. É o mesmo princípio que, a partir da condição do não reconhecimento do outro, né? Porque ele é um colonizado, afinal de contas, né? Ele é um cidadão de segunda categoria. Ele é um sub-humano. Você pode permitir com que esse tipo de discurso, de ideia e de prática possa ganhar força. Então, acho que não tem necessariamente, não tem a ver necessariamente com a religiosidade em si. Mas a questão é que a forma como isso é pensado e articulado como política de Estado por Israel leva a essa perspectiva. A formação e a popularização cada vez maior da extrema-direita israelense que defende programas e práticas genocidas contra os árabes. Por isso que, de novo, reforço o argumento. O sionismo não é a mesma coisa que uma pessoa ser judia. O sionismo é a política colonialista perpetrada por Israel, mas que tem suas bases fundacionais na comunidade judaica europeia. É bom lembrar também que 50% a 55% da população israelense hoje é extremista e está preocupando os judeus mais sensatos que residem em Israel de que pode levar até mesmo a uma guerra civil. Esses são racistas extremistas. Até 70%... Mas só para entender,
o começo desse último conflito que aconteceu foi... Foi em Jerusalém. Esse desfile... Foi em Jerusalém. Foi. Na verdade, foi um mandato de despejo, né? Na verdade, começou antes e tem no meio o mandato de despejo. Tem no meio. Existe alguma forma de continuar existindo o Estado de Israel e não haver mais conflitos na região? Não. Por isso que a única solução possível é o Estado palestino socialista, laico, e é isso aí. A única forma de encerrar o conflito permanentemente. Porque a continuação de Israel significa a continuação da política sionista. Porque o Estado de Israel, fundacionalmente, pensado assim. Ele não tem como ser articulado e pensado de outra forma que não seja essa, né? Tanto que até 48, de 23, enfim, né? Antes de 23 ou antes de 48, não existia treta de judeus, muçulmanos, cristãos. Não tinha isso, né? Começa a ter depois da ocupação sionista. O André falou de um vídeo de TikTok de apedrejamento de uns... Lembrando aqui que várias organizações têm projetos políticos diferentes para a Palestina. A Hamas é uma organização muçulmana. A OLP, né, o Fatah, uma organização laica, né, nacional libertadora, mas que não é socialista. A Frente Popular de Libertação da Palestina é uma organização laica, socialista pela libertação palestina. Então é interessante e importante a gente relembrar, tem várias formas diferentes, tem vários projetos estratégicos diferentes em curso, né? E o que nós comunistas precisamos apoiar é a formação de um Estado palestino socialista, governado pelos trabalhadores e laico. De uns judeus ortodoxos, né? Sabe, souberam disso? Que na verdade confundiram um judeu ortodoxo. Judeus confundiram um judeu ortodoxo com palestino, eu apedrejaram e ele foi salvo por um palestino. Cara, E depois veio a foto, tem a notícia de fake news da foto. É interessante o seguinte, Cara, primeiro... Isso tá documentado. Então, mas isso depois do desfile, isso durante as confusões. Durante as confusões. Exato. Antes de atacar Gaza. Ou de Gaza dizer que reagiria se não parasse o massacre em Jerusalém. Isso tudo é antes. Tá. É interessante a gente destacar o seguinte. O que a gente pede aqui, não, o que a gente é contra é o sionismo. Que é? O sionismo é a política de ocupação da Palestina. Tá. Ocupação, morte, genocídio e apartheid. Tá. Não é contra judeus. É a ideologia oficial de Israel. O que a gente fala aqui não é contra judeus. Existem grandes organizações como o Jewish Voice for Peace que apoiam a Palestina de forma excelente. Fazem Então um não é trabalho... contra o povo judeu, Não, é contra de forma alguma. a política... É contra a política sionista. Quando eu tinha 10 anos, que eu entrei na Palestina pela primeira vez, eu tenho duas visões, né, da Palestina. Uma enquanto criança e uma como adulta. Quando eu fui pela primeira vez, quando eu era criança, o que eu senti... Adulta, você tem 18 anos, Eu 17 anos. Adulta, ontem. Não tem cara, 17 anos falando de adulta. Não, aqui. eu tenho 18. Não, quantos anos você tem? Tenho 18. Olha só. É sério, eu tenho 18 anos. Caramba. Olha, tá vendo? Você tem quanto? 23. Aprende a falar como ela, cara. Você não consegue nem ler os chats. Alô, advogado trabalhista! Às vezes. É verdade. Ele falou Júlio Verme um dia. Júlio Verme! Em vez de Júlio... Eu vou pegar pra sempre do seu pé por causa disso. Véi, né? eu vou falar que nem a gente fala. Yabaie. O que é isso? Yabaie, tipo, meu Deus do céu. Vou usar isso pra você. Yabaia. Yabaie. Então, assim... O que eu tava falando mesmo? Perdi. Das duas, você tem as duas visões. Ah, é de que eu tenho as duas visões. Com 10 anos e de agora. Isso. Daí, quando eu fui pra Palestina pela primeira vez, quando eu atravessei o muro, porque há um muro de... Ele tem 5 metros, né? O mínimo, pode chegar até 10 metros em algumas regiões. 10 metros de altura. Quando eu atravessei o muro pela primeira vez, eu fiquei com raiva. Esse muro, ele divide o quê do quê? A Cisjordânia... Ele divide as cidades palestinas, regiões palestinas, das regiões israelenses. Tá. O que também reforça a ideia do apartheid. Aquele muro é meio isso que ele mostrou? A gente passa pelo muro. Aquilo ali que você viu é a gente passando pelo muro. É interessante, né, a gente perceber como o colonialismo consegue exercer esse domínio da separação, tanto por vias simbólicas, né, a partir do não reconhecimento do sujeito, né, a partir da desumanização, como também a partir de fronteiras físicas. O colonialismo é muito marcado por essa fronteira física, por essa diferença material na circulação humana, na circulação das pessoas. Quando eu passei o muro pela primeira vez, e se eu era uma criança, eu senti raiva. Mas por que eu tava sentindo raiva? Eu falei, cara, que merda. Eu falei pro meu pai, por que aqueles vivem tão bem? Do outro lado do muro. Do outro lado do muro.
E assim, eu não acredito, até Foda, hoje, mano. atravessando o muro outras vezes, que quem mora ali dentro sabe o que acontece atrás daquele muro. Não deve saber. Não sabe. Porque eu não vejo, assim, humanamente, como que as pessoas, todas aquelas pessoas ali dentro, aceitam isso. Se soubessem. Se soubesse, atravessasse o muro, se fosse lá em casa, acompanhar as ocupações militares na cidade, se entendesse o que acontece quando Maluco. a cidade é Você cercada. acha que a maioria do povo nem sabe o. Não, eu acho que o povo israelense, de verdade, a grande maioria não sabe o que acontece do outro lado do muro. Não entende o que acontece do outro lado do muro. Ou acredita Sei não, hein? Sei não. no que Não, contam. ou acredita no que contam, assim, não... Assim, uma coisa é você ver aqui, uma coisa é eu contar pra você. É. Outra coisa é você comprar uma passagem, Ah, sim, ir pra Palestina, entrar e olhar. com certeza. A Palestina é um lugar de um povo muito alegre e muito feliz. A comida é maravilhosa. A recepção do povo palestino eu comparo a do Brasil. Inclusive, eles são apaixonados pela gente, Ah, pelo é? Brasil. Não é incomum você estar andando na Palestina e você ver uma bandeira do Brasil. Ah, não é porque a gente não sabe aqui que eles não vão saber lá, né? Olha lá, né, turminha? Não é assim também, né? Bem, lá, né? Calma. Você gosta tem muito do Brasil. palestino Olha aqui, ó. espalhado pro mundo inteiro hoje. Na Tem, no mundo inteiro. Na Veja, homem confundido com palestino, agressor é linchado e morto em Israel. Então, Tem foto, alguma coisa? Aí, Tem aqui a pra notícia mostrar? da Veja. É. Nós podemos ver. Se tiver aí, deixa eu. então é muito isso. Só falta rolar um Veja Comunista. As pessoas, eu creio que lá eles acreditam no que contam pra Entendi. eles. Então, assim, Então, Exato. mas aí voltamos pro Hamas. Desde a criação o Hamas, então, aconteceu como uma resposta ao A uma expansão resposta... israelense. o Walid que estava falando. A intifada. O Hamas desculpa. acontece. Então, ele surge como uma visão palestina que... Mas de jovens? São jovens? Não, não. Não. Não? Os jovens não. No calor da intifada, Tá. surge uma parcela da sociedade palestina. Durante muito tempo, uma parcela dela interpreta que a luta nacional, fragmentar a grande comunidade dos crentes, a chamada Ummah, a comunidade dos crentes muçulmanos seria o caso, fragmentaria a comunidade, a ideia dos Estados-nação. Então, a luta nacional não seria apropriada. Tá. Então, evidentemente, sofrem as consequências da colonização israelense, sofrem as consequências da brutalidade israelense e tudo mais. Entretanto, acham que a luta exclusivamente nacional, essa luta nacional que a OLP e todo o movimento de resistência palestina toma em mãos, não é apropriada. Então, esta parcela da sociedade palestina não toma parte, em princípio, da grande luta nacional de libertação. Com o recrudescimento dos acontecimentos e com a eclosão da chamada Primeira Intifada de 1987, parcelas destes setores palestinos dizem não, nós temos também que tomar parte da luta nacional. E aí é que surge o Hamas. Então o Hamas não surge, ele surge O que tardiamente. significa Hamas? Significa movimento de resistência islâmica da Palestina. Tá? E neste momento, ele não nasce, portanto, lá atrás, sob o guarda-chuva dos movimentos de libertação nacional, que depois vem a integrar a OLP. É bom dizer, por exemplo, que o Al-Fatah, como é conhecido, que é o partido do Arafat, falecido Arafat, que em paz descanse, surge antes mesmo da OLP, surge em 59. Das forças que integram a OLP, as forças que nascem para resistir, é a primeira força que surge. Já havia, claro, o Partido Comunista Palestino, já havia outras agremiações tradicionais. Inclusive, a expansão britânica e do protetorado britânico na região serviu para poder também frear o avanço e a expansão do Partido Comunista Palestino. Lá atrás. Mas das forças que surgem... Acho que surge nos anos 20, se eu não me engano. Ou um pouquinho antes. Mas ali, aquela viradinha ali da década de 20, primeira metade da década de 20. Para
combater a ocupação israelense, a primeira que surge é em 59 é o Fatah. E é tardio o Hamas. E assim, outra Só isso. coisa, é bom a gente destacar o seguinte: se não entra água nem comida, vai entrar arma. Então, Porra, mas gente, para de da onde vem viajar. as armas? As pessoas têm o direito de fabricar armas. A fábrica... Não, mas... Não fabrica essas armas. Na verdade, o que São acontece? quiméricas, né? Não, necropolítica não. O nome disso é capitalismo. O quê? São Quiméricas. Colonialismo. antes do. Como São. São foguetinhos que... Mas trouxeram de outro lugar. Não, assim, a gente fala Ou que. fabricado lá no... Primeiro, não tem como comparar. Não tem como comparar. Claro. O segundo país que proporcionalmente mais investe em armamento não, bélico claro do que não dá pra mundo. comparar o desnível Não, é tecnológico desumano. e Aí de- você não, vira, não, é uma guerra Israel e Hamas. Puta que pariu, vai tomar no cu, de verdade, gente. Desculpa pela fala, mas assim, não faz É, mais ou sentido. menos É isso. muito arbitrário isso. Você pegar assim, a gente fala que as armas que o Hamas usa é dos anos 90. É É, tudo arma sucateada, né? Tudo arma antiga, arma velha. só Ah, acabar, é só aquela- acabar com a ocupação da Palestina. Que e o Hamas tudo isso. acaba. Acaba tudo. Acabou. Cria-se governo, acaba a resistência. O Vietnã não tinha direito de reagir? O Vietnã não tinha direito de reagir? Ai, falou perto do microfone. O movimento dos países não alinhados, bem como os desenvolvimentos anteriores da luta Toma. anticolonial, fizeram com que a Carta das Nações Unidas fosse reformulada para admitir o direito de resistência. O direito de resistência legal. Fosse admitido o direito de resistência armado contra a potência colonial ocupante. Isso legitimou todo o movimento de resistência contra a Inglaterra, contra a França, contra Brabo. a Holanda, contra a Bélgica, contra Portugal, contra a Espanha Nossa. e mesmo contra os Estados Unidos. Toma! Mas aí vem uma pergunta Toma! polêmica, então. Então vocês concordam com os métodos do Hamas? Velho, não. Valha-me Deus, viu? Valha-me Deus! Valha-me Deus! Não, isso daí é pra poder cavar o pênalti, né? Isso daí é pra poder falar, ó, concorda com o Hamas, concorda com a violência, né? A pessoa dá todo o panorama, toda a explicação pra, né? É um produto, né? Acho que é normal, é o senso comum, né? É comum, tipo, de boa. É isso, é o senso comum. É o senso comum. Pegar toda uma análise, essa historicidade, essa questão política, essa questão da comparação de forças, da colonização, e você compará-las em absoluto, né? Nem Israel e nem a Palestina podem usar a violência, né? Contra a violência, né? Porra, mano. Parece o debate do Porta dos Fundos, né? Concorda ou discorda? Hamas Não. Não, de- nós- tá. Eu vou falar aqui minha opinião. Tá. Particularmente, não. Mas eu não posso deslegitimizar. É difícil. Legitimizar. Tá. A resistência que o Hamas representa para parte da população palestina. Particularmente, Como que a não população Até a placa tá mexendo. palestina vê o Hamas? Uma parte dela apoia, É? outra parte não apoia. É um partido Não político, é- outro qualquer. não é uma O- coisa... Como é que as pessoas veem o aqui no Hamas. Brasil o Bolsonaro ou o PT? Como é que as pessoas veem o antigo PFL? Nossa, antigo PFL, aí o Walid foi, né? Como é que as brilhante. pessoas veem a UDR? Não, União o Movimento Sem Terra, MST. Como é que vê o meu movimento Exato. sem terra? Entendi, é uma... Tipo, meio parte político. O Hamas é um partido político. Nós temos que resolver a ocupação. Não há que se discutir a característica do povo ocupado. Assim como ninguém tem o direito de dizer que o Mandela mereceu ficar 26 anos preso acusado de terrorismo. Ele foi As Caralho. pessoas têm que colocar na cabeça o óbvio. Se a Argentina invadiu o Brasil tem direito de reagir. Ponto final. Então, Eu sempre coloco esse exemplo. então vocês não veem o Hamas como Terrorista? Jamais. Ah, é? Não. Nós podemos ter divergência. Eu mesmo tenho divergência de interpretação. Gente, é que Eu, eu particularmente. sempre falo. Muito bom, hein? Puta que pariu. Vamos à luta. Mano, e é muito foda, né? Porque esse episódio é um episódio que teve relativamente poucas visualizações. Mas ele tem um panorama, mano, foda. Muito foda. A lógica, vamos seguir. Para quem estuda programação, a lógica de programação é o melhor sistema de aprendizado do mundo. Seguinte. O Hamas usa armas dos anos 90. O Hamas, em tese, vamos seguir essa lógica de que o Hamas guerreia com Israel. Tá. O Hamas guerreia com o segundo país que potencialmente mais investe em armamento bélico do mundo. O Hamas não tem capacidade de armas, né, estoque,
para fazer um ataque ofensivo. Mas nessa última foram 400 e tantos Não, foguetes. calma aí. O Hamas 400 foguetes não é nada, pô. Nada. age de forma defensiva. Ou seja, por exemplo, Então, tava tendo... Não, mas essa é a minha dúvida. Quem lançou primeiro os foguetes? Foi Não, quem Israel. lançou... Israel ou foi... Israel. Não, quem bloqueia Gaza? Não, eu sei, mas quem lançou primeiro Não. os Israel. Mas foguetes? eu tenho o direito de lançar foguete para conter o desbloqueio? O direito internacional diz que sim. É. Então, mas Ai! por que você... Se for Ai, ai, ai! que lança O pra quê? cidade e não para os soldados onde vamos, estão... Eu não sei, vamos eu tô lá. perguntando, eu também São não sei. 240 palestinos mortos, quase todos civis, 63 crianças contra 12 israelenses. Vamos fazer a conta. A planilha de Excel responde isso. Então, mas... Ai, ai, ai! Depois dessas mortes... Mas eu quero aconteceram saber o depois seguinte, das quem é que... das primeiras mortes em Jerusalém. Nossa senhora, hein? O Walid é brabo. E aí, falando assim, em palavras claras, o que o Hamas falou foi o seguinte: ou você para de matar a gente, ou a gente vai atacar. Então, é isso que eu... É isso. Talvez a gente comece a discordar Nós aqui. queremos saber fundamentalmente o seguinte. É Tel Aviv que está cercada ou é, Ou é Jerusalém? Ou é Gaza ou é Gaza? 1. 2. Nós queremos saber. São 6 milhões de refugiados palestinos expulsos por Israel Ou são 100 são milhões? 6 milhões de judeus expulsos pelos palestinos? 3. Nós temos ou não temos o direito de luta anticolonial? O direito diz que sim. 4. Acabe o bloqueio a Gaza. Acaba tudo. Quem é que Toma! bloqueia Gaza? Israel. Desde quando esse bloqueio? Desde 2007. Desde 2007. Antes disso, o que aconteceu? Antes Taboado demais, né? disso, nós estávamos num processo de pacificação, os Taboado acordos de Oslo. demais. Eu conheci Gaza em 97. Tá. Os acordos de Oslo foram assinados em 93. Em 95, 96, começaram a ser implementados os planos. O plano. E Tá. começou a ser implementado por Gaza. Tem ninguém inocente não, viu, gente? Ninguém bobo não. Como diz o ditado, não existe mais bobo no futebol, hein? Tem bobo não. Bobo não. Eu estive em Gaza, parecia um paraíso a céu aberto. É lindo. Tinha um aeroporto construído, um dos mais belos arquitetonicamente, porque ele guardou arquitetônicas árabes do mundo. E esse Ó, o Vasco continua bobo no futebol, né? Brincadeira! aeroporto, inclusive o Bill Clinton, quando começaram a implementar Oslo 2, ele pousou, saindo do Cairo, pousou no aeroporto de Gaza. O Ariel Sharon destruiu o aeroporto de Gaza. Eu visitei também o porto sendo construído em Gaza, que estava já começando a construção dele. E hoje a gente Destruído. não tem Também foi mais destruído, não acesso. tem mais. Olha isso, você destrói porto, aeroporto, casa, estrutura, tudo. Você destrói tudo. E tipo, eu já vi gente relevar o bombardeio para dizer: ah, Israel avisa para as pessoas evacuarem das suas casas. Tipo, manda, ó, sai da sua casa que a gente vai jogar uma bomba aí, viu? Sai daí. Pega todos os teus bagulho, pega as tuas paradas e vai embora, pô. E vai embora. Joga cimento na água, tampa poço de água com concreto, não é? Não, evacua pra onde? Isso é problema do palestino, porra. Foda-se. Não tem acesso. Nem foi Não construído. tem eles acesso. Mas esse imagino. bloqueio veio como uma ação... Por quê, assim? Qual foi Uma o motivo? ocupação à distância para forçar. O plano de Israel é bem simples. A Palestina tem que se curvar à ocupação integral de Israel. E a Qual que é? população refugiada não pode ter o direito de retorno. Israel quer cumprir a limpeza étnica e impedir a resolução O direito de 94. retorno seria assim, não Dos- entra mais ninguém, é isso? É, Jamais não entra mais volta ninguém. Por para de exemplo, onde foi expulso. Eu tenho um amigo de Gaza. Tá. Ele saiu de Gaza pra cursar medicina na Venezuela e ficou anos sem poder entrar de volta. Só entrou agora de novo, só retornou. E qual que era a justificativa para não poder entrar? Não pode entrar. Nenhuma. A justificativa é o racismo. Aí, Não é pode isso. entrar. É isso? Na verdade, é assim, Nenhuma. o que eles fazem é o Razoável seguinte, nenhuma. eles olham pra tua cara, aí falam, entra ou não entra? Mas Aí é a fala pali- bem assim, ah, não gostei de você. Não são vocês que decidem quem entra ou quem não, Não, entra? são Não, eles. é Israel. A gente não bloqueio é pode. Israel. O bloqueio É Israel. As nossas Mas, fronteiras. então, mas não tem um aeroporto lá dentro que você já Tinha, entra? ele Foi destruiu. destruído. Tinha, ele foi destruído. Foi destruído pelo Ariel Sharon. Calma! Por isso que a gente pousa na Jordânia. Ah, vocês têm que ir pela Já Jordânia tem que ir pela pra ir- Jordânia, porque a É gente não isso? pode É entrar. a única forma de entrar? Ou ir por Israel para E Ben correr o Gurion, risco. o aeroporto de Ben Gurion, que é israelense, e que, aliás, foi Pelo construído. Egito não dá. Pelo Egito, aí você muito entra. longe. Não, porque o Egito faz fronteira com Gaza. Gaza. Em Gaza ninguém entra. É bloqueado. Você Não não entra entra. em Se Gaza. ninguém E se entra em você Gaza. entrar em Não, Gaza, você não passa de Gaza para Cisjordânia. É. Não, eu tô falando pra entrar em Gaza.
Não entra. Pelo Egito não Não dá? entra! Simplesmente entra, porque o bloqueio final é de Israel. É Então, simples- não, mas o que eu não tô entendendo, assim, de qualquer lugar que você venha, vai ter um bloqueio. Vai. Sim. Então, do Egito dá pra entrar também. Não, porque Não, o porque bloqueio a para o lado de fronteira ali dentro. é cuidada por para Israel. o lado de dentro é israelense. Então, mas pra qualquer... não importa de onde você venha, o bloqueio vai ser israelense. Vai ser israelense. Vai ser Não é israelense. isso? Você vem pelo mar, Mas se vier pela Jordânia também. Vai Pela ser vai Jordânia, ser sim. israelense. Vai Mas ser pela israelense. Jordânia você não Mas consegue eles- passar pra Gaza. Só pra Cisjordânia. Ah, não consegue? Não. Ah, até deu um pensamento ali, né? Nossa senhora! Essa última parte foi foda. Difícil demais, hein? Fundiu completamente o cérebro.